Boa noite a todos. Uma alegria retornar aqui nesse ambiente de tanto aprendizagem, de tanto conhecimento, que cada noite é uma noite assim que a gente aprende bastante. Hoje mais feliz ainda porque eu estou no meio de duas mulheres, né? Sou aquele entre as mulheres hoje, ó. E vocês pediram, né, que estava muito machista, só tinha homem aqui, não tinha representante aqui do sexo feminino, então agora temos duas. Então acredito que hoje vai ser uma noite especial. E especial também por causa da Gisele, né, que está aí, que vai nos brindar hoje com a sua palestra, né? E nós pegamos ela ali para ela responder as perguntas também. E ela também é uma das palestristas do segundo CETESP. Não sei se vocês já fizeram inscrição, mas aproveitem para fazer agora em julho, porque até 30 de julho é só R$30 as inscrições. Depois sobe um pouquinho. Então tem aí, pode fazer a inscrição lá na biblioteca. Já estão confirmados todos os palestristas, né? Tem gente de São Paulo, da Bahia, e é a ética, né, e as virtudes para o século XXI. Qual que é o seu tema, Gisele? A caridade no século XXI. Será que a caridade vai ser da mesma forma? Né? Que tipo de caridade que um planeta em transição precisa? Talvez uma caridade especial, diferenciada, né? Será que nós estamos prontos para esse tipo de caridade? Então vai ser um evento muito, muito bom, que nós estamos aí preparando com todo o carinho. Tem uma equipe de mais de 50 voluntários se reunindo mensalmente para preparar esse encontro com todo o carinho que vocês merecem. Mas vamos lá então para as perguntas de hoje. Vou passar primeiro a nossa convidada de Itaguara, tá? Fica à vontade. Boa noite, luz e paz a todos nós, que a noite seja proveitosa. Vocês vão me desculpar a voz, eu estou bastante gripada, hoje é um esforço mais para vocês do que para mim, porque a voz não está muito agradável. Eu tenho a seguinte pergunta: os sonhos têm algum significado ao mundo espiritual? Pois sempre sonho com pessoas que nunca vi. Se unirmos a psicologia ao espiritismo, podemos explicar 3 tipos de sonhos. Primeiro grupo, sonhos de restos mnemônicos. São aqueles sonhos em que temos na nossa memória algo que não demos conta de resolvermos durante o dia. Não paguei uma conta, vou sonhar com a conta à noite. Fiquei com muita raiva de alguém, à noite eu sonho que eu estou espancando essa pessoa. Me apaixonei por alguém durante o dia, tive que conter o meu impulso, à noite eu vou tentar realizar esse impulso. Então, é uma forma do aparelho psíquico extravasar as memórias do dia para ter um rebaixamento de tensão, paz espiritual. O segundo tipo de sonho são os sonhos propriamente psíquicos. É o mergulho da própria pessoa à sua psique. São sonhos metafóricos, extremamente fantasiosos, coloridos, aqueles sonhos sem pé nem cabeça para quem os tem. Mas para um terapeuta treinado, são preciosidades, são tesouros, porque vão dizer das verdades do inconsciente da pessoa. Precisam, então, ser interpretados para colocarmos à luz aquilo que escondido está, porque dessa forma direciona a pessoa. E nós temos os sonhos espirituais. Encontros que temos no plano espiritual, onde é a nossa origem, com pessoas que conhecemos ou não. A pergunta da pessoa: sempre sonho com pessoas que nunca vi, aqui, encarnado. Porque nós sonhamos com amigos espirituais, com nossos mentores, com nossos familiares, com nossos inimigos, e os sonhos se misturam. A gente separa-os didaticamente para facilitar a explicação. No entanto, às vezes o sonho começa no mnemônico, passa por psíquico, vai no espiritual e volta no psíquico. Então, a gente precisa sempre considerar o seguinte: como eu me senti com esse sonho? A grande dica para sonhos é como você estava se sentindo durante o sonho e como você se sente após acordar. Os que requerem a arte de decifrar, eles ficam voltando à mente durante o dia.
Ali você pode tentar abstrair um conhecimento, pois geralmente isso apazigua a alma. Ok? Gratidão. Boa noite a todos, muita paz a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Chegou aqui para mim 2 perguntas, eu vou fazer a primeira. Fazer tatuagem é considerado por algumas religiões pecado? Na visão do Espiritismo, o fato de tatuar o corpo físico interfere em algo no perispírito? Causa alguma marca no mundo espiritual? No nosso entendimento, o que a gente já teve a oportunidade de ler, na verdade, isso não interfere na questão espiritual, não. A tatuagem, ela está restrita ao corpo físico. O grande problema, na verdade, não é a tatuagem. O grande problema é o que você quer expressar dos seus sentimentos através daquela figura, daquela tatuagem, não é? O que ela, na realidade, simboliza. Isso é mais importante do que a marca propriamente dita. A marca no corpo físico, ela vai desaparecer com o corpo físico, né? Mas o significado dela, esse é o que importa e é o que a gente leva com a gente para o mundo espiritual, né? O que eu quero me expressar, o significado daquilo. Tá certo? Alguma coisa mais? Não, é isso mesmo, realmente. Agora vamos lembrar que o corpo perispiritual, ele é muito consciencial. Então vai depender exatamente da consciência ou do nível evolutivo daquele espírito, se ele vai plasmar ou não essa tatuagem no próprio perispírito. Porque o perispírito, ele é construído a partir do corpo mental. Então vai depender aí da evolução do espírito também. Pode. Nada em excesso, né? Às vezes a gente vê uma tatuagem que simboliza algo importante para aquela pessoa. O que a clínica mostra é que hoje em dia, principalmente os jovens, quando não dão conta de algo no campo simbólico, psíquico, referente à vida, começam a marcar o corpo na intenção inconsciente de abstraírem o conhecimento daquilo que está sendo cravado. Aí é que mora o perigo, né? Tem pessoas que, mês após mês, vão cravando o próprio corpo. Quando a gente vê pessoas que estão se vestindo de tatuagem, ou seja, chegam num ponto que não tem mais um lugar onde é a própria pele virgem, a gente pode pensar o que essa pessoa sofre a ponto de tentar marcar no corpo aquilo que é um simbolismo para ela. Geralmente é um sofrimento psíquico inconsciente. Para muitas dessas pessoas, se você perguntar se há sofrimento, elas vão dizer que não. Que há, ao contrário, a satisfação de um desejo, a satisfação de um gozo, a satisfação de uma vontade em se vestirem daquela forma. Agora, estamos numa sociedade muito preconceituosa. E aí a gente precisa começar a pensar, por que a mim me incomoda que o outro seja diferente? Porque nós somos a sociedade que mal se marcava. Os nossos jovens se marcam até para que estejam integrados num grupo social. Então, a gente tem que avaliar o contexto de uma forma mais ampla e é uma ótima oportunidade de não julgarmos, de compreendermos e de aceitarmos o outro como ele consegue se manifestar nesse mundo, nessa terra. Uma outra pergunta aqui é a seguinte. Boa noite. Qual tipo de médiuns são mais comuns e quais são os tipos de médiuns? Então, existe várias classificações, mas no movimento espírita a gente procura estudar a classificação dos médiuns segundo os estudos que Allan Kardec fez. Eu vou resumir aqui um pouco, mas sugerimos a leitura do livro dos médiuns. Os livros do médium
é o livro que Kardec faz o estudo sobre a mediunidade, sobre os médiuns. Então lá vai ter muito mais informação do que eu vou apresentar aqui nessa resposta. Basicamente, Allan Kardec divide os médiuns em 2 grandes grupos, a partir do tipo de mediunidade. São os médiuns de efeito físico e os médiuns de efeito intelectual. Os médiuns de efeito físico seriam aqueles médiuns que podem produzir alguns fenômenos que seriam visíveis a todos, ou audíveis a todos, ou mesmo poderiam até se pesar numa balança, se tocar. Então, através dessa mediunidade, poderia-se provocar fenômenos de manifestação espiritual que seriam perceptíveis para todos. Por exemplo, a materialização, que um espírito se materializa, aí ele se torna visível, alguns podem até ser tocados. O médium, por exemplo, de transporte, que através dele são transportadas coisas para o ambiente, e vários outros fenômenos, o médium de levitação, por exemplo, que ele consegue, parece que, tirar a lei da gravidade e flutuar. Então, são mediunidades de efeito físico, que todos podem. O médium, por exemplo, que permite a escrita direta. O que seria a escrita direta? A escrita aparece no papel, mesmo que o papel esteja dentro de um cofre, a escrita aparece lá de forma direta, sem intermédio de ninguém. Depois descobriu-se que esses médiuns, eles têm a capacidade de doar ectoplasma para o ambiente. São médiuns de ectoplasmia, ou seja, através desse ectoplasma, os espíritos poderiam fazer esses vários efeitos físicos. O outro grupo é chamado médiuns de efeitos intelectuais. Esses médiuns de efeitos intelectuais, só eles são afetados pelos fenômenos. Os outros que estão perto não percebem. Por exemplo, a mediunidade de vidência é diferente da materialização. A materialização todos veem. A vidência, só o médium vidente vê. A audiência, só o médium que ouve os espíritos, os outros não ouvem. A psicofonia afeta só o médium. A psicografia, que é o médium que escreve, como Chico Xavier, só ele ali é que percebe. Então, são médiuns de efeitos intelectuais, que são a maioria. Os de efeito intelectuais são a maioria. A mediunidade de efeito físico foi muito comum no passado. Hoje, ela é mais rara. Porque no passado, principalmente na época da codificação, havia uma necessidade de comprovação dos fenômenos. Aí haviam vários médiuns de efeito físico que foram estudados pelos cientistas da época e que comprovaram a existência do fenômeno mediúnico. Hoje em dia é mais comum os efeitos intelectuais, como o Chico, como o Divaldo, que são médiuns psicofônicos, psicográficos, etc. Uma outra classificação, me alongando só um pouquinho, seria os médiuns conscientes, inconscientes e semiconscientes. Os inconscientes, o médium não tem consciência durante o fenômeno. Então, eles perdem a consciência. Os semiconscientes, eles têm uma semiconsciência, mais ou menos a consciência, mas não controlam, seja a mão, seja o aparelho fonador. E já os conscientes ou intuitivos, eles têm a consciência de tudo o que acontece. Eles são mais intérpretes dos espíritos. Para completar mais a questão, sugeriria de novo a leitura do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Gisele. A pergunta é: uma pessoa da família se suicidou aos 42 anos. Ela pode estar prejudicando alguém da própria família? Pode ou não. Vai depender do quadro. Precisamos pensar pela via do Espiritismo da seguinte forma: alguém que tira a própria vida está num profundo sofrimento.
uma profunda rebeldia contra Deus. É como se essa pessoa pudesse devolver a Deus o próprio dom da vida, e isso não lhe é permitido. Porque Deus nos dota de 2 grandes dons, o dom da vida e o dom da felicidade retornando a Ele. Quem, então, procura de forma consciente ou inconsciente o suicídio, não consegue se perceber como filho amado de Deus. Se coloca como um pária, se coloca como alguém à margem de um Deus de amor, de um Deus de afeto e de leis que vão reger a própria vida. O suicida, muitas vezes, ele não pretende exterminar com a própria vida, mas num ato de uma loucura, ele quer exterminar o profundo sofrimento no qual está. Na grande maioria das vezes, o suicídio está profundamente atrelado a doenças de cunho espiritual e de cunho psíquico e emocional. Grande parte dos suicidas, quando vamos ver os relatos familiares, vão dizendo às famílias que não estão dando conta daquele sofrimento. Falta, muitas vezes, a condição da família amparar, mas não a ponto da família ficar se culpando depois. Quando a gente vê, então, que uma pessoa se matou, a gente pode certamente dizer, chegou do lado de lá numa profunda angústia, num profundo sofrimento, sem ter a noção do que o esperava. O que aumenta ainda mais o peso, a depressão, a tristeza, a raiva, a rebeldia e todos os sentimentos mórbidos que o caracterizou para levá-lo à morte. Ele pode, sim, num determinado momento, por força de atração, buscar a família. Mas ele tem que ter acolhimento nesta família para nela permanecer. Quando, então, temos o espírito de alguém que se suicidou numa família, geralmente encontramos naquela família alguém que não se desapegou da pessoa que partiu. Nenhuma obsessão ela é de via única. Toda obsessão existe uma necessidade da pessoa de ter aquele espírito perto e a necessidade do espírito de ter aquela pessoa por perto. Então, se nesta família há uma percepção ou uma hipótese de que essa pessoa que suicidou-se há 42 anos ou aos 42 anos ainda está lá, precisa-se de tratamento. Para pessoas da família que ainda não superaram essa perda, e aí a gente tem que trabalhar com passe, com reunião mediúnica, com bons livros. Muitas vezes necessário se faz um bom psiquiatra, um bom terapeuta, apoio familiar. E quando eu falo passe, reunião mediúnica, se a pessoa não é espírita, o apoio da religião a que essa pessoa está vinculada. Porque dessa forma a gente trata os 2 planos da vida. Quem foi e sofre e quem ficou e está sofrendo. Ok? Muito bom. Eu não sei se já está na internet, Mário, a palestra do primeiro CETESP, da Gisele, já está? Então, os internautas e vocês, ela tem uma palestra sobre o suicídio, né? E outros tipos de mortes traumáticas também, no primeiro CETESP. Você sabia que você está na internet? Pode procurar lá que a palestra dela já está lá disponível no site do Jesus de Nazaré. Só clicar lá e procurar a Gisele que vai achar a palestra dela, tá bom? E passar para a Shirley. Bom, tem uma pergunta muito interessante aqui. Fale-me, por favor, sobre todo o processo da água fluidificada. Obrigada. Bom, eu acho interessante porque eu gostaria de relembrar algumas passagens do Evangelho de Jesus, que é o que realmente serve de norte para a gente e para a gente entender o que acontece conosco, né? E nós vamos lembrar, tenho certeza que vocês também, aquela passagem das bodas de Caná. Quem se lembra? Então, Cristo transformou a água no melhor vinho da festa, não é? Outra passagem interessante foi aquela do cego, né?
em que Jesus pega, cospe na mão, né, e passa, né, a sua saliva no olho, né, nos olhos daquele cego, derrubando as escamas, não é isso? E ele volta a ver. Bom, por que a gente está lembrando dessas passagens? Porque isso explica muito a pergunta, né? Como é que é esse processo da água fluidificada? Na verdade, a água fluidificada, ela é magnetizada. Então, a espiritualidade usa da energia magnética, né, do fluido magnético, que ainda precisa ser melhor conhecido pela ciência. Nós estamos a caminho disso, graças a Deus. E consegue impregnar a água com propriedades curativas, de acordo com a necessidade de cada um. Porque nós somos um campo de energia em movimento e nós nos alimentamos de energia. E quando estamos doentes ou desequilibrados, isso pode resultar de um déficit de energia, né? E a espiritualidade muitas vezes nos repõe essas energias que estamos em déficit para nos equilibrar, para organizar o nosso sistema biológico através da água fluidificada. Então, muda as propriedades da água em nosso benefício. Não sei, Jomar, se você teria alguma colocação a respeito. Perfeito, é isso mesmo. Bom, tem uma outra questão aqui. Deixa eu pegar o óculos, porque já é necessário. Pode-se dizer que a Bíblia é um manual de psicografia, psicofonia, do início ao fim? Não. Não pode-se dizer que a Bíblia é psicografia do início ao fim, ou psicofonia do início ao fim. Eu entendo aqui, manual assim, que ela foi psicografada do início ao fim, ou alguém teve a psicofonia e alguém copiou aquilo e grafou aquilo. Porque manual mesmo sobre isso a gente vai encontrar no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um manual disso. E algumas partes da Bíblia a gente pode encontrar o manual de reuniões mediúnicas. Por exemplo, na Epístola aos Coríntios de Paulo de Tarso, ele fala alguma coisa sobre as reuniões pneumáticas ou reuniões mediúnicas que aconteciam nas comunidades dos primeiros cristãos. Mas nós podemos dividir a Bíblia em duas partes, a parte humana e a parte divina. A parte divina realmente veio por uma psicofonia, uma psicografia, veio por vias mediúnicas, porque Deus não faz suas revelações de forma direta. Ele usa os médiuns, que são os reveladores, que passam essas leis divinas, as leis morais. Um exemplo disso é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, com certeza, é uma parte divina. Por quê? Já tem 4.000 anos ou mais que está lá e até hoje são válidos. A gente lê lá e é válido até hoje. O Novo Testamento ele é quase todo divino, apesar que tem muita interpretação, tem mexeram muito no texto e a gente tem que tomar muito cuidado para pegar a essência e não a letra, porque senão você cai em incoerências. Mas o Jesus, vamos dizer assim, é o médium de Deus. Ele foi o médium mais evoluído que trouxe as informações mais evoluídas até o planeta. A lei de amor, a imortalidade da alma, está tudo lá. Mas nós temos que saber diferenciar. Eu não sei se vocês participaram, o Paulo Neto teve aqui e deu uma palestra sobre a mulher na Bíblia. Alguém assistiu? Vocês viram? Que horror! A gente tem que imaginar que a Bíblia foi escrita há 4.000 anos em uma sociedade tremendamente machista. Jesus tinha problema com isso. Jesus superava a época dele e defendia as mulheres e as crianças, que na época valiam muito pouco, ou valiam nada. Mercadoria, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque na Bíblia nós vamos encontrar muita coisa que é lei humana. O apedrejamento, por exemplo.
Lá manda apedrejar por um tanto de coisa simples, né? Um exemplo do machismo é que apedreja a mulher. E o homem adúltero? Não tinha homem adúltero? O homem não estava na lei também? Né? Outra coisa lá que Jesus, inclusive, combatia era a possibilidade do judeu homem dar carta de divórcio, carta de repúdio para as mulheres. E as mulheres não tinham o que fazer se recebesse a carta de repúdio. Então ficava numa situação social terrível. A única forma que tinha era de se prostituir. Então Jesus, a partir daí que falou que não podia dar carta de repúdio para a mulher, tentando evitar esse mal que havia lá nessa época. Então a Bíblia tem muita coisa humana, muita coisa. Quem pegar, principalmente o Antigo Testamento, vai ver lá que está doido. Deus, Senhor dos Exércitos, manda matar crianças, mulheres e tal, coisas incoerentes que são dos homens. Mas é claro que tem muita coisa na Bíblia ali, principalmente Novo Testamento, que são para a eternidade. Né? Você queria completar, Gisele? Eu amo Bíblia. Amo. De pegar, de ler, de estudar. Tenho a maior paixão por Bíblia. E sou espírita, kardecista. Só que a gente vai aprendendo os caminhos, né? Se você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem passagens bíblicas com explicações espíritas sobre aquelas passagens. Isso vai te ampliando a forma de compreensão. Tem um autor que muitos espíritas adotam, outros não, mas aqui eu deixo o nome dele, chama Carlos Pastorino. O cara é show. Para interpretar a Bíblia, eu não conheço melhor. Ele dá de forma espontânea, linda e poética, uma versão sobre a Bíblia que transcende o conhecimento humano atual. Mas Bíblia requer de nós algo que na maioria das pessoas é raro, o hábito do estudo. Porque você pega uma passagem bíblica, você tem que ver dentro daquele contexto geográfico, dentro daquele contexto histórico, dentro daquele contexto cultural e, para além disso tudo, no cunho espiritual. Tá? Tem uma pergunta ainda sobre o suicídio. Quando o suicida chega lá no plano espiritual, ele não é recebido, então, pelos guias de luz ou mentores para ajudá-lo? Se essa pessoa suicidou por problemas difíceis aqui na Terra, coitado, precisa sim de ajuda quando chega lá. Gostaria de saber melhor. Primeiro que a pergunta fala de alguém que está tendo misericórdia por alguém que se matou. Que bom, porque os suicidas precisam de nossa misericórdia mesmo. Precisam de nossas orações, precisam de nossos pensamentos de reerguerem-se na vida. Mas a condição de suicida é a condição de um rebelado, é a condição de uma pessoa que retira de si o dom sublime da vida. Por pior que nós, externamente, olhemos uma pessoa que se matou, e eu fiquei sabendo de um caso numa cidade próxima, 21 anos, o rapaz se jogou de um prédio essa semana, a gente precisa avaliar, a situação dele estava boa? Não. Tinha sofrimento? Com certeza tinha. Mas, ao contrário do que a nossa cultura prega, suicídio é ato de covardia dentro do espiritismo, não é ato de coragem. Corajosa é a pessoa que permanece viva e dá conta, de forma brava, guerreira, de cumprir com a sua programação aqui nessa terra. Porque a gente precisa compreender que quem se mata para fugir de problemas difíceis. Só que os problemas que estão lá são mais difíceis do que os problemas que a pessoa estava enfrentando aqui. Para começar a conversa, nós temos o véu do esquecimento das vidas passadas. Do lado de lá, esse véu começa a ser retirado. As lembranças das vidas passadas passam a retornar a essa mente, a essa psique. Aqui, estamos protegidos pelo corpo físico de nós mesmos, no primeiro momento, dos nossos obsessores de forma direta. Quando é que um suicida é acolhido do lado de lá? Quando ele demonstra que ele começa a se arrepender. Quando ele tem aquele lapso em que ele fala assim, nossa, eu fiz algo errado. Nossa, eu estou me arrependendo disso que eu fiz. Eu quero ajuda. Eu creio que eu mereça ajuda. Eu aceito a ajuda. Porque os espíritos superiores, eles estão o tempo todo querendo ajudar.
Todos os relatos que nós vemos em Allan Kardec, em André Luiz, em Emmanuel e Emílio C. Miranda, todas as obras de referência e de peso no movimento espírita, a gente vê os tarefeiros do bem prontos a socorrerem a qualquer momento. Mas qual é o grande momento em que aquela alma é resgatada? O desejo sincero e eterno, o desejo real de querer ser resgatado. Então, no caso deste ou de qualquer outro suicida, oremos para que este momento do despertar da consciência primordial e da consciência eterna apareça nessa pessoa, que ela queira ajuda, que ela queira novamente se sentir amada por Deus fazendo parte. Aí vem todo um planejamento, vem o resgate, vem a limpeza energética, é levada para um posto de socorro, para uma colônia ou para um hospital. A pessoa, então, passa por vários cursos de educação espiritual. É-lhe, a tempo devido, proposto uma retomada à vida física de uma forma mais difícil do que a primeira, em que ele se matou, porque aquele tempo em que ele retirou a vida orgânica, ele precisa dar conta dele. Suponhamos que uma pessoa tenha que viver 80 anos. Gente, olha que maravilha. A pessoa nasce com energia fisiológica para 80 anos, com inteligência para gastar em 80 anos, com instinto para gastar em 80 anos, com força vital. Os corpos astrais, mentais, perispirituais dessa pessoa estão todos ali organizados de tal forma que ela viva 80. Suponhamos que ela se mate aos 60. Onde ela vai dar conta desses 20 anos de energia que estão nela? Já estão. Essa energia é que muitos suicidas sentem de ligação com o corpo em putrefação. E eles ficam realmente desorientados do lado de lá. Não é algo, a vida física, que a gente tira no aborto, ou tira no suicídio, ou dá, de qualquer forma, a alguém que precisa reencarnar. Tudo é muito bem planejado, muito bem conspirado para a evolução daquele ser. E nós precisamos nos submetermos a Jesus, aos espíritos celestes que o acompanham e falarmos: eu creio nessa minha programação espiritual, eu quero ter força e eu vou dar conta de ajudar os outros e de me ajudar a dar conta disso a que me propus antes de nascer. Ok? Bom, tem uma pergunta aqui. Há espíritos que só conseguem evoluir pelos rituais de algumas doutrinas? Eu acho muito interessante essa pergunta, porque é preciso que a gente faça uma reflexão entre religiosidade e religião, não é? Religião e espiritualidade. Então, são coisas que, ao mesmo tempo, estão ligadas, mas são independentes. Todo espírito, ele pode progredir desde que ele desenvolva aquilo que é o importante, que é a asa do amor e a asa do conhecimento. A questão de como ou onde ele vai conseguir desenvolver a asa do amor e a asa do conhecimento não é tão importante. O importante, o objetivo principal é esse progresso no amor, na conquista do amor e na conquista do conhecimento, em equilíbrio. Entretanto, a gente sabe que alguns espíritos, eles serão muito beneficiados se trilharem uma filosofia ou uma religião específica que está respondendo aos seus anseios e às suas necessidades mais íntimas, que o fortalece, que o dá firmeza de propósito e, sobretudo, que o ajuda a fazer a transformação da cristianização do amor. Nós precisamos lembrar que o cristianismo na Terra ainda é uma parcela das almas que tem conhecimento. Uma boa parcela no mundo não tem conhecimento do cristianismo.
com a profundidade que nós temos. E eles vão evoluir? Vão, claro, eles vão evoluir na medida em que aproveitarem aquele caminho, aquela religiosidade, para desenvolverem o objetivo maior, que é a prática da verdadeira caridade, do amor. Então, todos os caminhos levam a Deus? Sim, todos os caminhos levam a Deus. Entretanto, a doutrina espírita, em especial, por trazer um esclarecimento, abrir mais a visão nossa aqui na Terra, desse intercâmbio com o mundo dos espíritos e das leis que regem essa relação do mundo espiritual com o mundo material, ela nos permite avançar mais, se nós nos debruçarmos no estudo, na reflexão, no entendimento e, sobretudo, na transformação moral, que é o que ela propõe, né? Então, todos os caminhos levam a Deus. E a gente tem que buscar aquele que, atendendo aos nossos anseios, nos fortalece e nos faz indivíduos e almas melhores. Lembrei o que eu ia falar aquela hora, que me deu um branco. É a idade, né? A Gisele... Também. Mas ela falou do pastorinho e eu ia fazer propaganda e esqueci. Quem quiser também conhecer, né? Porque o Evangelho ele fala das máximas morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o Ética de Jesus, né? Do grupo de estudo de ética, que estuda o Evangelho de Mateus na forma cronológica, versículo a versículo, e vai até o capítulo 12. Tem também lá na biblioteca e na livraria para vocês. Nós já estamos fazendo o segundo, que vai terminar o Mateus. Se Deus quiser, no terceiro CETESP, em 2016, a gente está lançando ele. Bom, boa noite. O que o Espiritismo diz a respeito do deísmo? De uma forma genérica, deísmo é uma doutrina que acredita em Deus. Então, a doutrina espírita é uma doutrina deísta. Ela também acredita na existência de Deus. Ao contrário das doutrinas do ateísmo, que é a doutrina que não acredita em Deus. Seria aproximadamente igual o espiritualismo. No espiritualismo se reúne todas as doutrinas que acreditam em alguma coisa além da matéria. O espiritismo, ele é uma doutrina espiritualista, mas nem toda a doutrina espiritualista é espírita. Por exemplo, o catolicismo é também uma doutrina espiritualista, mas não é exatamente igual à doutrina espírita. Tem algumas diferenças. Da mesma forma, então, o espiritismo é uma doutrina deísta, mas não se confunde com outras doutrinas deístas que existem aí, que tem várias doutrinas. Gisele. E é uma doutrina cristã. Por mais que vários estudos das ciências sociais vão dizer que o espiritismo não é cristão, porque nós acreditamos em Cristo. Nós somos cristãos. Ele é nosso modelo, ele é o nosso guia, e nós temos crença, nós cremos naquela fala dele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando a gente consegue colocar isso para todas as religiões, todos nós estamos conhecendo Jesus, todos conhecerão Jesus. Se vai ser encarnado ou se vai ser desencarnado já é outra história. Se lá no plano espiritual vão ter muçulmanos falando de Jesus, já é outra história. O fato é que quando a gente lê na Bíblia e que ele é o Messias e que ele foi colocado acima dos anjos e foi o primeiro a ser chamado de Filho de Deus,
porque foi extremamente obediente e respeitou as regras do Pai, e vem para nos mostrar como ele é, sem sombra de dúvidas, o único guia e modelo que precisamos seguir. Todos os outros estão abaixo de Jesus, né? Teve um comentário sobre o suicídio ainda. Vale comentar que Jesus não coloca fardos pesados em ombros fracos. É verdade, só que a questão do depressivo, a questão de alguém que tem um grave problema psíquico, a questão de um suicida, são pessoas que até podem saber no campo mental de que eles dão conta daquele problema, mas no campo do afeto não estão dando conta de suportar. Porque nós precisamos a todo momento desse balanço entre o que sentimos e o que pensamos. Nós somos a herança do código cartesiano, né, de René Descartes, de que eu penso, logo eu existo. Hoje é que a gente caminha, eu penso, eu sinto, logo eu existo. Nós espíritas sabemos muito, mas a gente ainda precisa sentir muito. A gente tem essa dificuldade. A gente tem resposta para tudo, vocês já observaram, né? Se alguém começar a perguntar alguma coisa para a gente tem um discurso quilométrico de respostas. Mas quando vamos avaliar a nossa vida familiar, a nossa vida íntima, se colocarmos para nós a verdade, a gente começa a se deparar com as inúmeras dificuldades que apresentamos. Na maioria das vezes, não é a ignorância no campo do saber, é a ignorância do sentir. Como eu vou lidar com essas emoções? Mas eu não li a pergunta ainda não. Sou médium de passividade. Toda vez que algum familiar ou amigo muito próximo vai desencarnar, sinto, mas não sei identificar. Quando recebo a notícia, me sinto aliviada, como se saísse de mim uma fumaça. O que devo fazer? Aí tem uma outra pergunta que dá para encaixar a resposta. É assim. Sinto constantemente energias espirituais, principalmente no período noturno. Fico dominada fisicamente, não consigo me mexer sequer. Tento conversar espiritualmente com essa energia, mas não consigo. O que devo fazer diante desse fato? Gilmar colocou para nós a questão da mediunidade. Médium é médium 24 horas por dia, viu, gente? Médium não é médium só em casa espírita, não. A diferença é que na casa espírita, na reunião mediúnica, no passo, nas tarefas propícias para, o médium pode dar vazão à sua mediunidade. Mas ele não sai da porta do centro espírita e a mediunidade fica trancafiada. A mediunidade acompanha. O médium é aquele que tem uma ligação com o plano da vida, sem ser esse plano material, o plano espiritual, para o lado positivo ou para o lado negativo. Médium sente a energia quando menos espera, vê quando menos espera, sente quando menos espera. A questão é, o médium disciplinado não dá passividade quando menos espera. Ele sabe dominar que aquela vontade que lhe vem não é sua, não é própria, mas é de alguém que pede passagem, ele fala, não, agora não, por favor, não é possível. Para desencarne, é necessário uma energia específica, assim como para a cura. Alguém aqui já viu como é uma delícia sair de um hospital depois de um dia acompanhando o enfermo? Como é que você sai? Arrebentados. Na maioria das vezes nós nos sentimos doidos por um banho e cama. Não é assim? Ali a nossa energia, o nosso fluido anímico é retirado para aqueles que desencarnados estão no hospital ou para os doentes. Pessoas que vão desencarnar precisam de energia de vida para passarem para o outro lado da vida. Precisa dessa energia para que os engenheiros siderais consigam cortar os liames que ligam o espírito ao corpo. Essa pessoa que escreve pode ser uma doadora. Que bom! Nessa hora que se sente, então, esse tipo de energia, o que é que se faz? Se coloca a serviço de Jesus. Eu estou sentindo que uma morte vai acontecer. Eu estou, neste momento, de forma consciente, colocando a minha energia à disposição dos espíritos em nome do Cristo para ajudar a quem quer que seja. Com relação à pessoa que à noite sente um incômodo, é estudo. As duas são estudo. Não existe mediunidade que possa ser uma ferramenta maravilhosa de trabalho sem estudo. Dom é aquilo que a gente tem que usar para o bem do outro antes de si.
Para que serve mediunidade, né? Porque todo mundo adora falar que é médio, né? É chique, né? Sou médium ostensivo. Eu costumo dizer assim, só quem sabe o que é ser médium ostensivo, comenta com o outro e fala assim, isso não tem nada de chique, tem de muito trabalhoso. Porque o médium, primeiro, ele tem que se dominar antes de qualquer situação. O médium ostensivo é aquele que não dá conta de ficar numa festa o tempo que ele quer. A energia mostra para ele a hora que ele tem que ir embora. O médium ostensivo, se eu estiver falando besteira, você me corrige. O médium ostensivo é aquele que, diante de certas pessoas, começa a passar mal e não consegue explicar, se não é estudado, por que é que ele está passando mal. Ele consegue, então, conhecer-se? Não. Só estudo, tempo de burilamento, trabalho ao próximo e, efetivamente, ter um trabalho religioso. Porque mediunidade não é uma característica única do espiritismo. Temos médiuns em todas as religiões do mundo e médiuns não religiosos. Porque mediunidade é para a evolução do espírito a serviço do outro. Então, essas pessoas que sentem essas energias, o meu conselho é, estudem um pouco mais. Procurem pessoas que conheçam um pouco mais de mediunidade, pessoas confiáveis. Porque tem muita gente que não dá bons conselhos. Essa casa é uma casa que vocês podem buscar. Procurem saber o que é energia, qual que é a postura que se tem que ter. E não tenham medo. A mediunidade é um canal divino em nós para nos socorrermos, socorrendo os demais. Que pena, hein? Ainda bem que ela vai dar uma palestra agora, né? Nós vamos poder ouvi-la mais. Ô, gente, é com muita tristeza lá que a Mariana já informou a placa ali para nós, tempo esgotado, né? E foi rápido, né? Passou rápido o tempo, eu nem vi passar. E realmente comprovou, você viu, Mário? Mulher fala mais que homem mesmo, né? Né? Vocês viram aqui que fiquei fichinha perante as duas. Mas então tá bom, agradecemos a todos, né? Esperamos todos lá na palestra da Gisele.